Pois bem, gente, essa semana eu tive acesso a alguns dados muito importantes e dados esses que eu peço a atenção de vocês, a atenção de toda a comunidade do município de Campos dos Goytacazes, inclusive das próprias autoridades públicas, principalmente aos membros da Câmara de Vereadores de Campos dos Goytacazes. Segundo as informações que me chegaram, em 2015, que se iniciou agora no mês de janeiro, é previsto como orçamento para a Câmara, quero a atenção de vocês neste momento, é previsto para o orçamento da Câmara dos Vereadores, repasse esse feito pelo Poder Executivo, dirigido pela prefeita Rosinha, 30 milhões de reais. Anotem aí para vocês acharem que o valor não está errado. 30 milhões de reais irão para a Câmara dos Vereadores. Aproximado, a tendência é que seja mais de 30. Eu estou arredondando aqui para que a conta fique fácil para o nosso ouvinte. Então, queridos, para 2015 está previsto um orçamento de 30 milhões de reais para a Câmara dos Vereadores de Campos. Se nós fizermos uma conta básica e pegarmos esses 30 milhões de reais e dividirmos por 12 meses, nós teremos 2 milhões e meio de reais para a Câmara de Vereadores de Campos. Então eu vou voltar, porque pode ter ouvinte incrédulo. A Prefeitura vai repassar o orçamento para a Câmara desse ano é de 30 milhões de reais. A tendência é ser mais. Eu estou arredondando para 30 milhões. Se colocarmos 30 milhões em 12 meses, a gente vai ter aí 2 milhões e meio de reais. 2 milhões e meio de reais. Se eu não tiver enganado e não for ruim de cabeça, deve dar 100 mil reais aí, se fosse distribuir para vereadores. Só que, na verdade, esses 100 mil não vão para vereadores. É isso que eu vou explicar para vocês agora. Então, nós temos 30 milhões de reais, divididos por 12 meses, que vai dar 2 milhões e meio. Serve para que esse dinheiro? Serve para pagar o subsídio dos vereadores, que bruto hoje deve estar na faixa de 13 mil reais, bruto. Serve para o pagamento dos assessores. Cada gabinete varia aí mais ou menos com 6 assessores. Só a mesa diretora que tem um pouco mais. Serve para pagar também as pessoas que trabalham e principalmente para pagar contratos. E é aí que é o grande gargalo da Câmara de Vereadores de Campos. Contratos com jardinagem, contratos com cooperagem e garçom, contratos com café, com pão para os gabinetes e uma série de outros contratos aí dentro. Tem a TV, a Câmara. E aí, nós começamos a pensar o seguinte: nós elegemos 25 vereadores para nos representar. E nós sabemos que, infelizmente, se os vereadores não fizerem, comporem a mesa diretora, eles praticamente não têm acesso a nada que se passa dentro da Câmara dos Vereadores. Não tem acesso a praticamente nada. Eu sei a luta da oposição para obter documentação, a luta da oposição para saber que uma licitação foi homologada pela Câmara, a luta da oposição para conseguir documentos, informações. A mesa é feita para fazer blindagem aos vereadores da oposição e fazer blindagem à sociedade. Então, caros ouvintes, chegou o ano em que nós temos que colocar na nossa agenda as sessões da Câmara de Vereadores. E também na nossa agenda, o valor que a Câmara receberá. 30 milhões de reais, 2 milhões e meio por mês.
É muito dinheiro que precisa ser fiscalizado pela sociedade. Nós precisamos nos unir. Nós precisamos resgatar o sentimento nacionalista do povo de Campos. Nós precisamos reforçar o nosso poder de indignação. Não estou aqui dizendo que a Câmara é eivada de vícios. Mas dinheiro público é dinheiro público em qualquer lugar. O que o Dr. Edson Batista, por exemplo, faz com dinheiro particular que ele recebe dos seus subsídios, não me interessa. Isso é um problema dele. Agora, quando ele deixa de convocar um concursado que passou no concurso público para a Câmara, porque em tese está recebendo ordens superiores, isso me interessa e vai ser cobrado. Quando ele recebe, como recebeu na última sexta-feira, mais 2 ordens judiciais para dar posse e a outra para chamar para a sequência dos exames de concursados, nós vamos cobrar. Nós não podemos esquecer dos nossos vereadores porque não estamos em ano eleitoral. Quem colocou os 25 que lá estão, fomos nós. E se algum deles, ou vários deles, tem compromissos de capachismo, tem dobradiça na coluna e se rende a cargos ou se rende a outras coisas, é um problema deles, não é problema meu e não é problema da sociedade correta, da sociedade que entende que um vereador, por mais que ele tenha composição política, que isso é natural, é normal e necessário no processo, mas ele tem que ser independente. Quando ele não gosta de uma coisa, ele tem que falar. Por que os vereadores da situação, por exemplo, não visitam os hospitais públicos e as unidades básicas de saúde para cobrar da prefeita a inexistência dos remédios? Por que nenhum vereador da situação se levanta em favor dos concursados que fizeram concurso para a Câmara? Por que nenhum vereador da situação toma peito e defende os mais de 3.000 demissionados, 3.000 pessoas na rua, 3.000 chefes de família na rua devido ao descontrole claro e vergonhoso administrativo da Prefeitura de Campos? Por que nenhum vereador da situação levanta, bate no peito e defende os usuários do H-Saúde, principalmente os dependentes, que são descontados e não tem um lugar para fazer um exame, não tem um lugar para fazer uma cirurgia? Hein? Está na hora da gente levantar o nosso nacionalismo. Está na hora da gente entender que a cidade de Campos não é dos seus governantes. A cidade de Campos não é de vereador A, não é de vereador B. A cidade de Campos é do contribuinte, é do munícipe, é do pai, é da mãe, é da preocupação e do sentimento que nós temos em saber como que nossos filhos irão se portar dentro do mercado de trabalho futuramente. Esse é o cenário. Esse é o cenário do nacionalismo. Essa é a vontade de crescer. Essa é a vontade de fazer um trabalho justo. Então não estamos aqui falando mal de vereador A, não estamos aqui falando mal de vereador B, não estamos aqui levantando ilicitudes com relação à Câmara de Vereadores. Mas nós temos que saber que ela receberá esse ano 30 milhões de reais, deve ser mais. 2,5 milhões ao mês. E não tem como nós não deixarmos de cobrar. É dinheiro demais. É muito dinheiro. E pelo que a gente está vendo, nem a prefeitura e nem a Câmara estão passando necessidade, não. Eu vou trazer uns dados daqui a pouco de outros valores. E outra coisa, gente, prestem atenção. Essas pessoas que foram demitidas das empresas
que dependem do repasse da prefeitura, então ela é corresponsável junto com as empresas, no sentido político, não no sentido jurídico. Essas pessoas ganham na faixa salarial de R$ 1.200. São vigias, são zeladores. Se você observar aí a quantidade de escolas sendo assaltadas e o patrimônio público sendo lesado, computadores sendo levados e outros bens. O último assalto aí, inclusive, no Patronato São José. Enquanto isso, tem muita gente na prefeitura ganhando aí cargos de DAS de 4 a 6 mil reais. Por que não corta lá em cima e mantém os vigilantes, mantém os zeladores, que são da faixa de base de 1.200, com uma prestação custo-benefício muito maior que muita gente que fica aí ganhando 5 mil reais fazendo nada dentro da prefeitura. Se é que vai trabalhar. Trabalhando muito pouco. Trabalhando muito pouco. Custo-benefício. Não estou falando que a pessoa não tem que trabalhar e que se esses DAS não são dignos. Eu estou falando do custo-benefício do serviço. Manter um vigilante e um zelador dentro de uma creche para evitar que 10 computadores ou uma máquina de xerox ou uma pia seja depredada é um custo-benefício muito maior do que você manter um auxiliar administrativo, sei lá, ganhando 4 mil reais, de repente, para fazer um serviço burocrático que o outro do lado poderia acumular esse serviço ganhando o mesmo valor. Então, gente, essas informações, não basta eu falar delas. Está na hora da gente buscar o nosso nacionalismo, a nossa vontade de fiscalizar com sangue na boca. Fiscalizar com vontade, com ardor. Essa semana nós colocamos a bandeira de Campos nas redes sociais. Como ela foi bem recebida. Há quantos anos a gente não sentia isso? As pessoas compartilhando a bandeira do município de Campos dos Goytacazes. Eu quero que alguém ligue para cá e lembre há quanto tempo nós não víamos isso. Bandeira que eu compartilhei, que o Narciso compartilhou, que outras pessoas estão compartilhando de forma voluntária. Não tem ninguém recebendo para publicar e compartilhar a bandeira do município, não. É patrimônio nosso. É a cara da história do município de Campos. E a Câmara de Vereadores, situada na Praça do Liceu, não é um mero prédio, não. Os 25 que estão ali representam mais de 350 mil pessoas, se eu estou falando parte dos eleitores, quase 500 mil habitantes de Campos dos Goytacazes. Então o recado que eu quero deixar para vocês é esse. Vamos fiscalizar a Câmara de Vereadores. 30 milhões de reais, 2 milhões e meio de reais por mês e Campos iniciando o ano com mais de 3 mil demissões na faixa de R$ 1.200. Eu quero me solidarizar com esses chefes de família, deixar os microfones do programa aberto, sim, para a discussão e, por que não, para a indignação da nossa comunidade. E Deus abençoe a todos e que a gente não perca o nosso poder de indignação, porque só construindo de forma propositiva que a gente vai mudar o município de Campos dos Goytacazes.